Quando chove, me dá não sei o quê. As estátuas nunca podem sair aos pares com guarda-chuvas e ficam como de castigo, solitárias. Bueno, gente, vamos ver quem está na chuva para se molhar conosco no programa de hoje. Uma estátua, um monumento foi erguido para significar algum acontecimento, os feitos de uma pessoa, um fato importante, mas com o passar do tempo, esse significado original, muitas vezes ele é substituído. Ela tem o tronco retorcido e longos galhos. Tá aí o compositor e músico Tiago Ramil e o historiador, especialista em estatuária Arnoldo Doberstein. A gente começou o programa de hoje com essa ideia bela e essa ideia um tanto louca da Maria Helena Walsh, argentina, pensando o que acontece com as estátuas nos dias de chuva. Elas ficam ali como em penitência, como de castigo na praça e não podem sair aos pares, conversando, enfim, fazendo o que bem entenderem, a não ser que elas façam isso. Não se sabe se elas fazem isso ou não. Quando a gente fazia a divulgação do programa de hoje, a gente vinha com outra coisa bem popular, que era aquilo de estátua não fala, estátua não dança, estátua não anda, estátua não rala. Pois a gente está aqui com o historiador Arnoldo Doberstein, especialista em estatuária. Antes de mais nada, um prazer, uma alegria te ter aqui, muito obrigado. Mas em seguida já vou te perguntando, estátua não fala mesmo? Bueno, Demétrio, falar, elas falam. Agora, se são ouvidas, aí nem sempre dá para afirmar. Eu acho que é mais ou menos nessa direção que eu tenho que iniciar minha fala. E, ao mesmo tempo, aproveitar o ensejo para te cumprimentar pela tua coragem. Porque trazer para o teu programa um velho pesquisador aposentado para falar de algo que poucos estudam, a maioria não vê. E dentro do próprio campo artístico, alguns chegam a criar o movimento do antimonumento, realmente é um desafio, mas estamos aqui para cumprir a nossa missão de hoje. Arnoldo, talvez a função deste fogo, deste lugar aqui, seja receber todas as coragens, né? Porque, afinal de contas, quem aporta tudo o que aconteceu, o que acontece aqui no Canto Sul da Terra são os convidados. Então, aqui sim, é um lugar de reunião de coragens. Gostei desse teu comentário em função disso. E a gente faz isso, a gente tem esse caráter aqui, já faz um ano, né? Estamos aniversariando. Antes de seguir essa conversa tão interessante com Arnoldo Doberstein, vamos dar uma olhada em mais alguns momentos dessa nossa trajetória de um ano do Cantos do Sul da Terra na TV. Especificamente, a gente preparou os papos que a gente teve sobre filosofia, sobre história e sobre meio ambiente. Vamos lá. Ali ele descreve os vários estágios da organização cósmica. O primeiro deles, ele descreve em comum com o que fazem egípcios e mesopotâmicos e muitos outros povos, o mundo do caos. Os argentinos odeiam nos amar, tá? E nós amamos odiar os argentinos. Porque eu acho que eles gostam muito do Brasil, muito mais do que a gente pensa. Eles adoram a música brasileira. E o futebol brasileiro eles também gostam muito. Eles dizem assim, eles chamam o futebol brasileiro o futebol bonito. Quando essa destruição acontece e está acontecendo nos campos nativos, que são vegetação nativa, tão nativa quanto as florestas aqui no sul do Brasil, as pessoas, são poucas as pessoas que se importam, né, com essa destruição. Cavar essas fissuras, né, essa palavra que eu aprendi com amigos filósofos e filósofas do Uruguai, actuar por las fissuras. Eu acho que esse seria o resumo, assim.
atuar pelas fissuras de um sistema que é tão acachapante e nessas fissuras oferecer para cada pessoa que ela possa ser, que ela merece ser aquilo que ela deseja ser. O ser humano pode que seja um animal racional, pode que seja um animal político, pode que seja um animal de todo que tipo, mas certo que o caracteriza a curiosidade. E essa curiosidade o move, o faz acordar de manhã, trabalhar, buscar o pão de cada dia. Esse conjunto de elementos que interagem incessantemente, né, e formam a paisagem. Então a paisagem não é só um vistaço, ela não é só um conjunto de coisas, mas ela é também a interação das coisas. Que bonito garimpo o pessoal da produção faz, a equipe toda do programa faz em cima do que já é um acervo, do que já é algo que ficou plasmado. E quando a gente fala em plasmado, a gente pensa plasmado eternizado em bronze, em granito, em mármore, sei lá eu, né? Tem esse papo das coisas que ficam... Mas a gente não quer abrir mão das coisas vivas, das coisas se mexendo, das coisas dinâmicas e não estáticas. Para pegar uma palavra que é parente de estátua, professor Arnoldo, isso é possível quando se trata de estátuas? Isso acontece a todo momento e a toda hora. E isso me enseja a abrir um comentário, Demétrio, que a pesquisa histórica, normalmente, ela, na carreira com outras manifestações, como o próprio imaginário, ela perde de longe. A pesquisa histórica é lenta e o imaginário é muito rápido. Então, me parece que é esse imaginário que se encaixa no que tu comentastes anteriormente. Ou seja, né, uma estátua, um monumento foi erguido para significar algum acontecimento, os feitos de uma pessoa, um fato importante, mas com o passar do tempo, esse significado original, muitas vezes ele é substituído por outro significado. E esse outro significado é atribuído aí de acordo com várias, né, carências e demandas que uma coletividade tem e que recria esse significado. Acho que tem vários exemplos, né, dessa situação. Eu poderia lembrar aqui, no nosso caso, um muito típico. Não sei se tu conheces, mas acho que uma boa parte do público em geral desconhece, mas em 1824, para celebrar o centenário, 1924, para celebrar o centenário da imigração alemã, a prefeitura encomendou para colocar ali na atual Praça Montevidéu a estátua de uma figura feminina com um jarro, para homenagear com essa figura feminina uma camponesa com o cântaro. E com o passar do tempo, já em 1938, o doutor Léo Arruda escreveu um artigo no Correio do Povo chamando aquela estátua de Samaritana com a ânfora. E com este nome, ela é até hoje conhecida. Essa estátua saiu dali da frente da prefeitura, circulou pela Praça da Alfândega, e hoje ela está no interior da prefeitura. Então é apenas um exemplo de vários outros dessas redenominações. Fora as ressignificações bem populares, né? A gente tá sendo transmitido agora, o que é uma tremenda alegria, já faz alguns programas, para o país inteiro. E eu penso, por exemplo, naquela estátua, aquele monumento belíssimo de São Paulo, dos trabalhadores, enfim,
que o pessoal da cidade chama o empurra-empurra, né? Por causa daquela posição, enfim. Eu queria lhe fazer uma pergunta que talvez possa soar como uma provocação, mas é uma pergunta de leigo, mesmo que eu tenha tido batismo na academia, eu tive aquele batismo, aquela criança que pateia na água, assim, que chora, que se assusta com o padre. Meu batismo foi meio assim e não teve crisma. Mas eu lhe perguntaria, como leigo, seria necessário que a história e a pesquisa se abraçassem mais à antropologia, à psicanálise, para solucionar essa insuficiência, essa aridez de que o senhor falou? Eu acredito que sim, mas eu acho que seria necessário ir um passo adiante, além dessa conexão entre outras áreas do conhecimento. Porque aqui nós estamos tratando de dois polos de uma relação de comunicação, né? Que é o polo emissor, que cria o monumento, a estátua, e o polo receptor. Então, aí nós estamos nessa relação, não é? Acho que seria o caso de se ampliar o entendimento, a compreensão dessas ocorrências, também com outras áreas do conhecimento, né? Ou seja, tentar responder, né, por que ocorre esse desvio, não é? Entre o sentido do sinal emitido e o sentido que é dado pela recepção desse sinal. Enfim, né, eu acho que tem várias outras áreas do conhecimento que poderiam contribuir. Poderiam participar disso, né? Tem uma coisa que eu acho que quem pensa numa cidade como esta, em tantas cidades que tem uma estatuária belíssima, cheia de discurso, mais do que de significado, de discurso. Aqui na cidade eu daria um exemplo fácil, que é a Praça da Matriz, com as referências simbólicas ao positivismo e a doutrina kantiana e tudo isso, e a história do próprio Estado. E a gente fala sobre a relação do povo e a significação que o povo dá a estes marcos, chamemos assim, né? Onde é que entra, como é que o senhor vê o vandalismo, a vandalização destas peças como uma forma de reação, como alguma forma de relação, então, do povo com a sua estatuária? Olha, Demétrio, o José Francisco Alves, que é um outro pesquisador que também trilha bastante essa área do estudo da estatuária, ele ampliou a sua observação para diversas outras cidades do Brasil. E ele menciona, numa oportunidade, que a cidade mais vandalizada que ele conhece é Porto Alegre. Então, essa é uma observação importante, eu acho, e preliminar, necessária de ser feita. Agora, o porquê que essa vandalização ocorre, eu acho que tem bastante a ver com aquele enunciado inicial que eu tomei a liberdade de fazer. Na verdade, são peças que estão aí no espaço público, mas que a maioria da população e do próprio poder público, que deveria ser o responsável por essa vigilância, se passam desapercebidos. Então, me parece que um pouco é por aí, não é? Essa ocorrência, né, dessa vandalização enorme que a nossa cidade experimenta. Mesmo assim, talvez muitas vezes, talvez eu tenha exagerado nesse termo, ou se não, talvez muita gente considere que sim, que eu exagero usando esse termo de forma tão genérica. Porque, por exemplo, quando o movimento LGBTQIA+, vai a um monumento que celebra o gaúcho, que está associado, a gente não vai entrar se isso é justo ou não, mas está associado a uma postura masculinista, sexista, enfim, e faz algum tipo de maquiagem, de roupa, faz uma proposta ali. Tem algo acontecendo na relação viva da população com a sua estátua, que não é simplesmente uma vandalização, talvez não seja correto vê-la assim, também acontece isso, embora acho que seja minoritário, né?
Sim, tem esses casos desse tipo de intervenção, e tem aquelas outras mais radicais, né, que nós observamos há 2, 3 anos atrás uma onda mundial de derrubada de monumentos de antigos heróis espúrios, né? Conhecemos todas essas ocorrências em São Paulo. Isso ocorreu em relação ao Borba Gato, que não é para uma forma assim de se manifestar contra o que Borba Gato representou na condição de bandeirante, aprisionador de índios, né? Eu, nesse debate, eu não gosto muito de me manifestar sobre essa situação, porque na minha opinião, eu acho que esse tipo de reação dessa natureza poderia talvez ser substituída por uma outra. Digamos, tem um grupo que se opõe ao que representa um determinado monumento. E quem sabe se, em vez de vandalizá-lo ou substituí-lo, não é? Por que não fazer ao lado desse monumento um outro que diga respeito à sua ideologia, à sua visão de mundo, e deixar que o público, cotejando os dois, decida por qual dos dois a simpatia maior recai. E ver que relação os dois vão ter, né? Porque parece uma tentativa de reescrever a história passada, né? Enfim, de reconstituir momentos através de um ato desse tipo. De fato, isso acontece com relação aos livros, aos escritores, a essa palavra que está tão na moda, que é o cancelamento, né? Quando talvez, de fato, haja saídas mais produtivas ou mais interessantes. E as estátuas, de vez em quando, só estão nos pedindo uma esmola. Assim diz a autora, né? A esmola de olhá-las. Será que a gente está sempre olhando para elas? Eu apartei aqui uma música para cantar para ti e para o pessoal de casa que fala sobre isso. Vamos lá? Vamos lá, vamos escutar. Cuando llueve me da no sé qué las estatuas nunca pueden salir en parejas con paraguas y se quedan como en penitencia solitaria, señalando la fatalidad en las plazas. Miran serias pasar cochecitos y mucamas. No se ríen porque no tuvieron nunca infancia. Marionetas grandes, quietas, con ellas no juega nadie. Pero si una sombra mala para siempre las borrase, qué dolor caería sobre Buenos Aires. Cuando llueve y me voy a dormir, las estatuas velan pálidas hasta que llegue la mañana y del sueño de los pajaritos son guardianas. Su memoria procuran decir sin palabras y nos piden la poca limosna
de mirarlas cuando quieren contarnos un cuento de la patria. Marionetas grandes, quietas, con ellas no juega nadie. Pero si una sombra mala para siempre las borrase, qué dolor caería sobre Porto Alegre. Tá aí a Maria Helena Walsh falando sobre as estátuas. E já que a gente falava em ressignificar, eu tomei a liberdade de pegar aquele Buenos Aires no final e botar Porto Alegre. Talvez pudesse ter colocado Sul da Terra. Acho que seria melhor, mesmo número de sílabas, perdi a oportunidade. Mas que coisa linda, Arnoldo, que aqui se fale nas estátuas como guardiãs do sono, como guardiãs do sono dos passarinhos, como alguém que quer só nos contar um conto, uma história da pátria, e a gente não lhes dá a pequena esmola de olhá-las. Que alma que ela dá para a estátua, e que tu também dá, né? Porque diz, com elas ninguém brinca. Tu brinca com as estátuas há décadas e décadas, né? Brinco há muito tempo, né? E não só com as estátuas do espaço público. Também a gente andou brincando com estátuas da arte cemiterial, com a arte das igrejas, né? Então a nossa incursão pelo tema é bastante amplo. E aqui eu me reservaria, Demétrio, se tu me permitires, um espaço para fazer um pequeno depoimento sobre o brincar com as estátuas, né? Quando eu lá atrás pesquisava a arte cemiterial, eu costumava a ir até os cemitérios com um grupo de alunos que me ajudavam na pesquisa e tudo. Então eu observava em alguns deles uma reação curiosa, porque no início da caminhada eles entravam no cemitério com aquele temor, com aquele respeito, com aquela devoção, mas à medida que eles iam se familiarizando com a arte cemiterial, eles iam se soltando e acabávamos fazendo brincadeiras, motes, não é? Então é mais ou menos dentro disso que a música interpretada pela La Negra também nos traz. Que alegria, que sorte a gente receber a coragem do Arnoldo Doberstein para brincar conosco aqui na beira desse fogo hoje. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e espero que o nosso encontro aqui sirva para a nossa população dar uma pequena esmola para elas. Uma olhadinha, né? Por que não? Bueno, gente, a gente vai para o nosso intervalo, como sempre, e também, como sempre, chama meu cavalinho gateado, que a gente vai cevar a palavra. Da abandonada estátua partilho o mineral destino. Encherei de vazio a pedra e manterei os olhos polidos pelos dejetos dos pássaros. Da poesia fiel discípulo serei. Abrirei a boca apenas para morrer. Mas se houver que proclamar a justa lembrança, direi: a primeira pedra não foi para castigar mulher, foi para esculpir uma deusa em cada futura Madalena.
Ela abraça as noites frias e os dias que nascem cinza. Ela dança com as brisas e ventos que sopram tempestades. E quando o dia dorme, e a noite tudo cobre, sereno lhe recobre. Escorre uma gota que corre pela folha, caminha pelo galho até a ponta fina. A chorar uma lágrima colorida, uma lágrima. Cada gota era um conto, cada canto uma gota, cada gota uma história que embalava o sono, cada cor um encanto, cada encanto era um sonho, cada sonho um escudo pra quem anda no escuro. Alegrias íntimas que a gente tem num espaço como esse, e será que o fato delas serem compartilhadas com tanta gente, com milhares,
com mais do que milhares de pessoas, aqui por esse meio, faz com que elas deixem de ser íntimas? Acho que não. Acho que não, são alegrias íntimas compartilhadas por muita gente. Do que eu estou falando? Da gente ter trazido Maria Helena Walsh, falando da forma como fala de uma estátua, e agora este relato sobre essa árvore, seus contos, como tem uma similitude bonita aí, e uma similitude que não foi produzida, que aconteceu da forma como as coisas gostam de acontecer, e a gente muito contente por receber aqui o escultor dessa árvore, que é o Thiago Ramil. Muito obrigado, cara. Pô, uma honra para mim estar participando aqui do programa, podendo falar um pouquinho, né, desse trabalho, podendo também relatar um pouquinho essa árvore, né, velha, de longos galhos finos, e que traduz muito também um projeto que eu recentemente lancei, que eu tenho um carinho enorme, que é o Sereno Canto, né? Então é uma música, na verdade, que ela abre esse trabalho, de acalantos, né, de canções mais voltadas para o dormir, e que é inspirada numa história que eu também escrevi em parceria com o Raul Jung, sobre essa figura, né, de uma árvore velha, assim, e até a gente conversando um pouco antes, né, do programa, assim, tu me trouxe esse convite, né, da questão da estátua, e eu fiquei pensando, pô, como as árvores são, na verdade, mais do que estátuas, são monumentos da nossa cidade, ainda mais uma árvore velha, assim, antiga, né, quanta história tem ali, então, pois eu acho que fiquei é uma pensando ponte. se tem uma árvore real que te inspirou isso. Eu, por exemplo, era apaixonado por uma imensa corticeira, maior que eu já vi, que estava perto estava no pátio da Universidade Federal e que, enfim, que caiu, que foi derrubada, estava carcomida por dentro, não sei se foi a melhor medida, mas aquela coisa que já é lugar comum, a gente vê quase como se fosse uma pessoa que morreu ali, né? Tem uma árvore velha urbana que deu essa ideia toda, ou ela é todas as árvores? Sabe que a árvore que originou, assim, motivou a escrita dessa história, né? Ela é uma árvore imaginária, assim, e não minha, e nem do Raul que escreveu essa história, mas de um menino que a gente conheceu no período que eu trabalhei como psicólogo numa casa de acolhimento, e que ele criou uma imagem muito bonita, que era de uma árvore, né, uma forma de elaborar um pouco o seu desenvolvimento, assim, e aí ele traz essa metáfora para a gente, assim, de uma árvore, então, que crescia e que distribuía flores e frutos para as pessoas. E isso foi um grande motivador, assim, para esse projeto, de certa forma, assim, essa imagem, essa metáfora trazida pelo Gustavo, que era esse menino. E aí, então, a gente se inspirou muito nessa imagem, né? O próprio projeto Sereno Canto, que é esse que eu comentei agora, ele, antes de ter esse nome, ele tinha o nome das lágrimas coloridas de uma árvore falante, que era exatamente inspirada nessa imagem, né? Mas eu sou um grande admirador, assim, das árvores, e eu acho que elas são muito poéticas, né? Então, tem essa música, que é uma música bem recente, lançada no início desse ano, né? Composta também no início desse ano. Mas eu tenho uma música que chama Mora, que é uma música que também, assim, coloca a árvore num lugar de sujeito, né? Numa relação, assim, que eu acho que é uma reflexão importante também para a gente fazer, né? Assim, perceber que as árvores são sujeitos também, né? Sujeitos de desejo, sujeitos de direitos, né? Às vezes a gente acaba passando o carro por cima, assim, achando que, olhando muito para o umbigo do ser humano, assim, e eu acho que eu gosto de deslocar, assim, um pouco esse lugar tão humano que é presente também nas canções e perceber outros sujeitos, assim, nesse lugar de protagonismo também. Então, né, e aí, nesse sentido, a Amora, por exemplo, que é uma outra música que traz essa imagem da árvore, ela tem uma árvore que não é um pé de amora, apesar de eu ter me criado assim, comendo amora, comendo pitanga, né, na zona sul aqui de Porto Alegre, mas é uma árvore que está ali na esquina da casa dos pais da minha companheira, e que é uma árvore linda, assim, comprida, assim, e que me inspirou muito porque ela tem essa copa lá alta, assim, e que dança, né, com os ventos e tal. Então, eu estou sempre assim, a capa do meu primeiro disco é uma árvore, né, uma árvore que eu até lamento que ela tenha sido duramente cortada e sem sensibilidades, porque é uma árvore que fica bem na frente do Iberê Camargo ali. Era uma árvore antiga e linda, assim. Tá na capa do meu primeiro disco. Então, quem quiser ver ela tem que ser por ali, porque hoje em dia ela foi assim podada da sua copa e tal.
né? Mas eu estou sempre admirando as árvores. Eu acho que elas são, assim, tanto reflexo da história da nossa cidade, porque elas estão ali antes da gente, né? E eu acho que a gente precisa perceber a presença delas nas paisagens, assim. Essa coisa de aparecer como sujeito mesmo, né? E eu vou só fazer a provocação aqui. Não cabe a mim fazer essa costura que está feita e está lindamente feita. Lembrem que o Cantos do Sul da Terra na TV tem vários horários de exibição. Tem uma reprise nas quartas-feiras à noite, tem, enfim, e que tem também a sua exibição nacional nas terças-feiras às 6h30 da manhã. Tem os 2 horários do domingo e depois estará no nosso canal do YouTube sempre cada um desses programas. Por que eu estou dizendo isso? Porque é impressionante a similitude do que o Tiago está falando com algumas das coisas que apareceram ali com o Arnoldo sobre as estátuas. E já que a gente está falando nessa forma como a gente produz aqui, como a gente planta, como a gente cria, né, o nosso acervo, o nosso discurso já de 1 ano de idade aqui do Cantos do Sul da Terra, vamos ver mais um pouquinho, vou te convidar, como eu convidei o Arnoldo, ver mais um pouquinho de momentos do nosso Cantos do Sul da Terra nesse aniversário que estão muito legais. Vamos lá. De pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, historia de penas grandes, de gente joven,
de penas viejas. Aí estão os instrumentistas que andaram aqui pela beira desse fogo. Que bom servir de instrumento para esses caras cumprir essa função aqui. E para todos que vêm cevar a palavra conosco, fazer canção, fazer poesia, enfim, tudo que a gente tem visto e vai continuar vendo no Cantos do Sul da Terra. Tiago, me chamou muito a atenção, nesse teu primeiro tema que tu nos mostraste, nesta árvore, a importância do silêncio, da pausa no canto, mesmo que o violão ali esteja muito suave. Essa árvore te inspira a isso ou isso é um elemento importante para ti? Inclusive, eu fiquei pensando com a função de canção de ninar que tu disseste. Tem momentos longos de pausa no canto, na melodia principal. A gente não está mais acostumado a isso. E a gente não está acostumado a isso na composição de um jovem também, né? É bastante interessante, chama a atenção de quem lida com música. Como é que é essa história para ti? Sabe que tu tocou num ponto que para mim é bem importante no processo de composição também, assim, que é o silêncio mesmo, né? Eu sempre achei o silêncio muito musical, assim, sempre tentei trazer ele como um elemento importante dentro da construção, né, das músicas, assim. Então, tanto essa música que eu apresentei como a próxima, que está por vir, elas têm essa presença, a presença do silêncio como algo que é musical, né? que é assim, compõe a musicalidade. E até nessas pesquisas sobre a questão do dormir, né? Da prática do acalanto, que é uma coisa que eu venho há muito tempo já pesquisando também, eu acho que é muito interessante entender o lugar do silêncio dentro da constituição da musicalidade e dentro da nossa formação enquanto sujeito também. Porque o silêncio, ele é o que quebra a pura continuidade vocal, né? A pura continuidade sonora. Então, assim, a gente, por exemplo, nosso ouvido é um aparelho assim, do nosso corpo que ele está sempre aberto. Então, o silêncio ele tem que ser uma construção nossa. E aí a música nos ajuda muito nesse sentido, né? Só existe ritmo pela presença do silêncio, senão seria uma continuidade, né? Então isso para mim sempre foi algo muito inspirador, muito poético também, assim, tanto no âmbito da pesquisa como também quando eu trouxe isso para os processos de composição, assim, né? Então eu sempre tentei conversar com o silêncio quando eu estava ali compondo, trazer ele como um elemento importante, né, dentro dos arranjos, assim. Então eu gosto muito dele como um elemento musical mesmo, assim. E aí eu acho que se presentifica um pouco no meu trabalho por isso, assim, né? Por esse gosto, assim. Que legal, realmente chama atenção, é bonito na tua linguagem. E já que então tu falasse do que vem pela frente, o que vem pela frente neste dançar e dialogar com o silêncio aí? Então essa próxima música, né, que eu vou tocar, é uma música que chama Canto, e ela é lá do meu primeiro álbum, do Leva Embora, de 2015. Esse que eu falei que tinha árvore na sua capa, assim. E ela é uma música que eu fiz em parceria com o Bruno Volkmer e que foi inspirada a partir de um poema, assim, né? Então, poema dele em que eu empresto também algumas palavras, construo alguns versos e que eu acho que traduz um pouco esse lugar também do centro da cidade, né? O primeiro nome da música chamava Centro da Cidade. Aí eu resolvi mudar, encontrei esse lugar do canto, né? Canto, que é uma ambiguidade, que é uma coisa também muito presente no meu trabalho como compositor. Assim, eu gosto muito de encontrar essas palavras que são dúbias, né? Então, canto, né? O próprio sereno canto tem isso, né? Canto, eu sempre digo o canto do cantar, o canto do cantinho, um canto sereno. É um canto sereno e é um canto, um lugar em que a gente encontra para serenar. Como né? nós aqui no Cantos, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma música que fala um pouco assim desse lugar mais do centro da cidade. Foi um período que eu morei também ali, assim, convivi um pouco mais com essa dinâmica da cidade e que foi uma forma de contemplar um pouco a cidade onde eu vivo, um pouco mais urbano com relação a esse... Eu me criei lá na Zona Sul, né? Uma região mais, enfim, mais residencial, com muita natureza ainda, muitas né? árvores, muitas praças, né? A beira do Guaíba, sempre um parceiro, uma parceira, né? Presente na minha formação. E aí eu me aventurei a falar um pouquinho também das dinâmicas ali do centro da cidade com essa canção. Vamos lá. No centro, na rua, segue o destino, só
sozinho, somente a lua sorria. Vago no silêncio, canta pra cidade adormecida do cansaço do dia a dia, da correria. Viajante, pés descalços, braços leves, voa alto, não tem cordão na vastidão do ar. Procuro em vão um coração pra esquentar. Perde a razão, abraça o chão e cai. Viajante, pés descalços, braços livres, voa alto, sem direção, na imensidão do caos. Procuro então a solidão pra conversar. Perde a razão, abraça o chão e vai. Que beleza. Estou pensando aqui, já que eu já estava com vontade de te perguntar sobre a questão do cara militante do mundo psi, né? Do psicólogo, aí no meio dessa história artística totalmente trançada uma com a outra. Eu fico pensando no seguinte: centro de cidade, com todas as asperezas, as durezas, algumas tu menciona aí na letra, mas ao mesmo tempo essa tua busca do sereno, essa tua busca do suave, né? E isso está inserido, essa canção está inserida num trabalho que se chama Leve Embora, que a gente pode escutar como, no entanto, leve. Né? Tu está em plena aspereza, em plena dureza, sim, mas embora, leve embora, no entanto leve. Né? Dá para se escutar isso, deve ter sido a tua intenção. Como é que é essa história do psi artista, do artista psi? O que veio primeiro ou o que vem primeiro na tua cabeça? É a mesma coisa? O que tu quiseres dizer? Eu acho que são coisas que se misturam muito mesmo, né? E eu acho que tu teve uma sensibilidade para entender esse propósito do título mesmo, do meu primeiro álbum. E ele tem um contratítulo. Então, assim, abrindo ele, né? E é inspirado num verso da última música desse álbum, que é Leve Embora, Siga Apesar, né? E aí tem essa dubiedade, tanto de levar embora, de seguir, né, apesar das coisas, mas também de ser leve e manter algum peso, né? E essa convivência dessa ambiguidade, né,
aproximar essas diferenças, assim. Então, a leveza e o peso, para mim, são coisas bem presentes assim no meu processo de composição e que vem muito dessa pesquisa também sobre o acalanto, né? Então, sobre as canções de ninar, né? É uma coisa muito presente nas canções de ninar, que eu gosto sempre de ressaltar, assim, que as canções de ninar, elas muitas vezes têm uma melodia doce com uma temática densa, né? Então, tu abre ali uma leveza com a melodia para inserir um conteúdo mais denso, mais pesado, digamos assim. E essa convivência desses dois pontos assim, é algo que, a partir do momento que eu comecei a estudar um pouco pela psicologia, um pouco pela música, sobre a questão do acalanto, né? Foi também lá meu trabalho de conclusão de curso. Eu vinha fazendo um projeto de extensão universitária também sobre isso, né? Dentro do espaço do acolhimento institucional, então com crianças em acolhimento, um ambiente bem pesado, bem duro em muitos aspectos, ao mesmo tempo muito leve, porque crianças, né? A leveza das crianças, então isso tudo estava ali colocado e eu fui, de certa forma, encontrando um caminho poético assim, para conversar com isso. Tu falas em fazer essa busca, esse trabalho sobre o acalanto e fala sobre esse claro e escuro, silêncio, som. Eu fiquei pensando que tu deve ter encontrado muita coisa no barroco nesse assunto, né? Porque o barroco, enfim, sustenta todas essas dicotomias aí de que tu está falando. Sim. Também, né? Certamente, sim. Eu acho que é uma referência bem importante dessa convivência, né? Desses dois extremos e como que as coisas, como a gente pode aproximar eles, assim, né? Então eu acho que é muito por aí essa pesquisa e nesse sentido, assim, eu acho que tu tinha me perguntado ali, né? O que vem antes, né? Eu não sei te dizer exatamente, assim. Eu já compunha antes da graduação em psicologia, já tinha uma banda ali de projetos autorais, mas eu acho que o estudo do acalanto e o diálogo no campo da psicologia, ele conversa muito com o compositor que eu sou hoje, assim. Então as coisas foram se misturando muito, não só pelo esse viés do acalanto, mas também de temática, né? A própria música canto que a gente tocou, acho que eu toquei, traz um pouco a questão presença do morador de rua ali, da questão, né, desse lugar, olhar para esse sujeito também. Então, tudo se mistura um pouco no meu trabalho, acho, como compositor, e a influência do campo da psicologia, tanto da pesquisa e estudo, como também da prática. Eu trabalhei muito tempo como psicólogo numa casa de acolhimento, né, fiquei 4 anos lá, assim. São coisas que influenciaram muito o meu trabalho como compositor, e eu acho que se refletem bastante na construção das letras e na abordagem que eu escolhi. Thiago Ramil com o seu sereno canto, Thiago Ramil com a sua capacidade de lidar com as coisas, com todas as intensidades, mas de forma leve, embora. Que alegria, que prazer, que bom que tu estivesse aqui. Muito obrigado. Uma honra para mim. Fico muito feliz de poder estar aqui nesse programa que já recebeu tantos talentos aqui, né, do nosso estado, assim. Importante demais, né, assim, a TVE, a FM Cultura também, nesse sentido, né, de fortalecer também as produções daqui. Eu sou, assim, né, um eterno parceiro. Sempre que precisarem contar comigo de alguma forma, eu vou fazer isso com muito prazer, porque eu sempre fui muito bem acolhido aqui. E para mim é muito importante esse espaço, então eu agradeço também ao convite, a quem nos acompanhou aqui, e até uma próxima. Espero voltar em breve também. Sem dúvida, muito legal. A gente, é claro, vai ficar por aqui, as coisas têm sua duração, e a gente vai ficar escutando mais do Thiago Ramil. Mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. Senti o toque frio da sua mão e não me passava nada, somente sustentava um gesto vazio de fina etiqueta. Olhei nos olhos, vi a frustração de quem ostenta tantas marcas, mas passa ali parado no nobre salão da loja de roupas. Só veste o que estiver na nova moda,
sempre combinando com os tons da estação. Assiste a tanta gente se enganando na forma em que está mantido pra sempre. Seus traços são retalhos retocados nos moldes do galã que brilhou na televisão. Assiste a tanta gente se enganando na mesma ilusão de falsa beleza. Bonito é o que cada um tem, não ser igual a mais ninguém.